A paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos de volta para ministrar uma síntese da lição de número 5, mas espere um pouquinho, nós temos aqui a mensagem do nosso patrocinador, rapidinho já estamos de volta. Amém. Já pensou em uma grua para sua igreja ou produtora e possibilitar imagens aéreas incríveis? A Maxi Grua tem uma linha completa em tamanhos diversos para atender sua necessidade. Gruas em alta tecnologia a preço de fábrica. Isso mesmo, você compra direto com o fabricante e conta com assistência técnica permanente. Despachamos para todo o Brasil. Acesse o site e confira nossos produtos maxigrua.com.br. Sua imagem voando alto. Amém. Vamos lá então, irmãos, para a ministração dessa lição de número 5, que tem como tema Jesus escolhe seus discípulos. Uma lição muito aplicativa, que vamos aprender muito e poder ensinar bastante também. Vamos para o texto áureo, pegue aí a sua lição. Vamos para o texto áureo para nós não perdermos o nosso costume. O texto áureo se encontra em Lucas 14, 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Vamos aproveitar a verdade prática. E ela é o seguinte: o chamado para a salvação é de graça, mas o discipulado tem custos. Amém. Vamos ao objetivo geral dessa lição de número 5. O objetivo geral é mostrar como se deu a escolha e a chamada dos primeiros discípulos. Vamos aos objetivos específicos, para a gente poder exaurir o máximo dessa lição, poder fazer a máxima aplicação possível. Vamos lá, o objetivo específico número 1 é analisar a vida de Jesus enquanto mestre. O objetivo específico número 2 é explicar como se deu o chamado dos discípulos. O número 3 é saber como foi o treinamento dos primeiros discípulos. E o número 4 e o último objetivo específico da lição é analisar a missão de Jesus e de seus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Querido professor, querido aluno, todos vocês que estão nos assistindo, eu quero fazer esse agradecimento pela vossa audiência e nessa introdução eu quero falar algo muito interessante que Deus ministrou ao meu coração. Jesus, nós vimos na aula passada sobre a infância e adolescência do nosso Mestre Jesus, nós podemos perceber que agora, no assunto dessa lição, ele já está com a sua missão em foco. Jesus já foi batizado no Rio Jordão. Jesus recebeu a capacitação do Espírito Santo para realizar a sua missão principal, que é anunciar a salvação aos pecadores. E nessa lição aqui ele escolhe os seus discípulos. Jesus, com certeza, era seguido por uma grande multidão, porque ele atraía as multidões. Mas muitos que seguiam o nosso mestre não eram seus discípulos, porque ser discípulo vai muito além daquilo que alguém possa imaginar. Envolve disposição, renúncia, é um preço que nem todos estão dispostos a pagar. E porque o que nós vemos que se repetiu com Jesus e se repete no dia de hoje, é que muitos querem ter um contato com Jesus abençoador. Muitos querem a bênção de Deus, mas não querem o Senhor da bênção. Não querem entregar suas vidas para esse Jesus. Não querem ser discípulo. E o discípulo, ele tem que ter um compromisso interagindo diretamente com o seu mestre. Cabe a cada discípulo tomar a sua cruz e seguir o mestre. E hoje muitos não querem isso. Querem um evangelho fácil, um cristianismo básico. E essa lição vai nos ensinar e fazermos a aplicação também desse tema. Como eu disse para vocês, Jesus começou esse ministério terreno ensinando mais que pregando. Ele fazia as duas coisas no seu contexto de mensagem, mas é claro, ele ensinava mais do que pregava, porque ele tinha um método pedagógico de fazer isso.
E esses ensinos de Jesus Cristo eram tão eficientes que alcançava um alvo assim numa atmosfera terrível. Jesus ensinou os seus seguidores, eles aprendiam com o Mestre. E entre esses seguidores, ele então escolheu os seus discípulos. Vamos para a verdade, o ponto central? Quero ir no ponto central aqui. O ponto central é: para ser discípulo de Jesus Cristo é preciso renunciar a tudo, tomar a cruz e segui-lo. Esse é o ponto central da lição e, por que não dizer, ponto central de toda a nossa vida. Ser discípulo de Jesus Cristo é renunciar a tudo e segui-lo, tomando a nossa cruz. Amém? Vamos para o primeiro tópico da lição, que é o mestre. O tópico se divide em mestre e subdividem em subtópicos interessantes, que é o primeiro subtópico, seu ensino. Jesus, como homem perfeito, também foi mestre por excelência. Em tudo ele tem a primazia, a proeminência. O nosso Senhor Jesus Cristo é Rei e Senhor. E o seu método de ensino foi totalmente dedicado a preparar os discípulos, a discipular. O ministério de Jesus, o foco dele é o ensino. Já que naquela época os judeus ensinavam nas sinagogas e o povo já estava cansado, vamos assim dizer, desse ensino, porque muitas das vezes esses ensinos eram apenas categóricos, maçantes muitas das vezes. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus começou a ensinar, ele não ensinava como escribas e fariseus, mas ele ensinava com autoridade. O ensino do nosso Senhor Jesus Cristo, agora, né, nessa fusão com a unção do Espírito Santo, era um ensino diferenciado, era um ensino de origem divina, diferente do que o povo estava acostumado a ouvir. Por isso que o ensino de Jesus era, sem dúvida nenhuma, um diferencial para a sua época, para aqueles que ouviam. Vamos então lá, irmãos, rapidamente para o segundo tópico, seu exemplo. Qual é o exemplo desse mestre que ensinava? Se os fariseus muitas das vezes ensinavam e não praticavam aquilo que eles ensinavam e ministravam, Jesus é totalmente diferenciado disso. O nosso mestre, ele, além de ensinar, ele era o exemplo do seu ensino. Certa vez me disseram que o melhor sermão de um pregador é o seu exemplo, moldado pelo seu caráter. Esse é o melhor ensino, a melhor pregação que você pode fazer, um exemplo daquilo que você ministra. E Jesus foi exemplo do seu ensino e ele motivava os discípulos também nesse contexto. Jesus era um homem prático, um homem que seguia à risca aquilo que ele pregava pelas suas ações. E o povo assimila muito mais rápido vendo do que ouvindo. E nesse caso aqui específico do exemplo de Jesus, isso foi bem reparado. Gandhi uma vez falou sobre o cristianismo, debatendo com alguns teólogos, ele disse assim: eu admiro o cristianismo que vocês pregam, mas eu rejeito totalmente esse cristianismo que vocês vivem. Então, olha só que coisa interessante, como o exemplo é tudo na vida daquele que ensina, daquele que ministra, daquele que exerce de alguma maneira uma liderança, e também como servo de Deus, que você também tem que dar o seu exemplo como pessoa salva pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Lembrando que o termo discípulo no primeiro século era uma coisa
era um termo dado para aqueles que seguiam, tinham um compromisso em aprender com algum filósofo, líder religioso, mas no costume, na cultura judaica, era praticamente aqueles que aprendia diretamente de um rabino e convivia com aquele rabino, parava a maneira daquele rabino de ser e aprendia de uma maneira que ele se tornava realmente discípulo. Nós temos nas Escrituras os discípulos de João Batista, os discípulos dos fariseus, etc, etc. Vamos então para a síntese do tópico primeiro. Jesus é o mestre por excelência. Jesus é o nosso mestre por excelência. Irmãos, eu gostaria de entrar no segundo tópico chamado, eu gostaria de dar algumas características de um discípulo, que nós vamos com certeza falar disso. A primeira característica de um discípulo é um amor supremo pelo seu Senhor, que está em Lucas 10, 27, você pode explanar isso na aula, na sala. Um amor supremo pelo seu Senhor. A segunda característica é o renúncio dos direitos pessoais pelo seu Senhor. Está em Lucas 14, 33. Você também, apoiado nesse texto, pode fazer aí um paradigma com a lição. Lucas 14, 33. E uma outra característica de um discípulo é um amor verdadeiro para todos os irmãos. Está em João 2, 9 e 4, 20. E uma das últimas características, tem várias, são as principais de um discípulo, é ser como o mestre é. Mateus 10, 25. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá então para o segundo subtópico, que é o chamado. E o segundo tópico, chamado, e o subtópico é o método. Como que era o método de ensino do nosso Mestre Senhor Jesus Cristo? A teologia divide esses métodos, observando vários conceitos para ele, mas nós também avaliamos que Jesus usava o método de recrutar seus discípulos. Quando ministrava, ele observava alguns e já ali o escolhia. Ou muitas das vezes, como foi apresentado até mesmo pelo João Batista, que indicou alguns desses discípulos. Às vezes, amigos indicavam a outros amigos. Houve também pessoas que se ofereceram para ser seguidoras de Jesus. E uma forma muito interessante é que a síntese disso aqui é que desse método Jesus vai escolher os seus 12 discípulos, seus 12 apóstolos, fazendo, vamos dizer aqui, a seleção de todos os discípulos que ele escolheu nessa metodologia que ele usava para escolher alguns discípulos. Vamos ao subtópico custo. Qual era o custo de ser chamado para ser discípulo? Era bem diferente de ser um aluno comum, um ouvinte. O apóstolo Tiago diz para a gente não ser apenas ouvintes da palavra, mas praticante. E no discipulado de Jesus, a pessoa que iria com certeza conviver lado a lado com o mestre, e ela tinha esse custo de realmente submissão total, renúncia total, já que seguiria ao mestre, seria um discípulo, estaria lado a lado com ele. O custo era exatamente este. Jesus requeria apenas, entre aspas, esse custo, ou seja, envolver-se totalmente com o Mestre, envolver-se totalmente com Cristo, com a causa do reino, e renunciar tudo por amor a esse Mestre. Ok? Vamos à síntese do tópico 2, então. Jesus chamou os 12 discípulos para estar com ele. Essa é a síntese. De todos esses discípulos, o Senhor chamou os 12 e fez deles apóstolos.
Vamos então para o terceiro tópico. Bem, lembrando mais uma vez, amados irmãos, nos agios de oração, isso aqui é uma síntese dentro de cada tópico da lição e às vezes a gente quer, a intenção nossa é que você, alguma coisa abre uma luz no seu coração para você lembrar de coisas ou estudar mais. Eu até quero abrir um parênteses aqui e aconselhar um livro muito maravilhoso de Aramis C. de Barros, 12 Homens e uma Missão, da editora Agnus. Ele vai traçar o perfil histórico, cultural de todos os apóstolos e é um livro maravilhoso. É claro que não é só para ser lido para essa aula, é um livro que vai, com certeza, abrir muito entendimento. É um dos melhores livros sobre os apóstolos já editado, ok? Vamos então para o terceiro tópico, o treinamento, e o subtópico é a mudança de destino. Quando os judeus iam aprender nas sinagogas, com certeza a Torá, a lei, os profetas, eles talvez não tiveram impacto agora com o ensino que Jesus ministra, porque agora teria que haver uma mudança, não era só estar ali, ouvir a ministração e voltar do mesmo jeito, ou voltar apenas alegre por ter ouvido, ouvido uma palavra da parte de Deus. Com Jesus agora vai muito além disso, porque agora há uma mudança de destino, aparece a centralidade da cruz aqui, porque a vida com Cristo agora significa uma vida cheia de vitória, uma vida cheia de abundância, mas também, por outro lado, uma outra questão que um seguidor, um discípulo autêntico, tinha que entender que a cruz mudaria totalmente a vida daquele que queria ser discípulo de Jesus, porque ele garantia a paz, não para este mundo, mas a paz vindoura, porque com certeza a mudança de destino implica em morrer para o mundo e viver para Cristo. Ok? Vamos para o segundo subtópico, mudança de valores. É muito impactante nos seus ensinos o que Jesus ministrava. Jesus praticamente mudou a forma de pensar dos seus discípulos. Ele, pelo seu ensino, agora oferece uma mudança de valores, de viver uma vida totalmente diferenciada a partir do momento que se tornar um discípulo. Porque quando alguém passasse a conhecer o Mestre verdadeiramente, iria entender que as coisas desse mundo são passageiras, iria entender que ele precisava tomar uma atitude, mudar totalmente para escolher estar ao lado de Cristo. Não poderia mais se preocupar com as coisas do presente e do futuro, mas entregar, através do seu discipulado, uma vida de entrega-se ao Senhor. Eu gostaria rapidamente de ler aqui só, antes da tópico 3, Lucas capítulo 9, do versículo 1 ao 6. Lucas capítulo 9, do 1 ao 6, diz assim: E convocando seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Nada levei convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 vestes. E qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o Evangelho
e fazendo curas por toda parte. Amém? Eu li isso aí para você ver como a mudança de valores que Jesus impregnou na vida, na mente e no coração daqueles discípulos. E esse texto vai servir também de base para o próximo tópico, amém? Vamos lá então. A síntese do tópico terceiro é: Jesus escolheu os seus discípulos e os treinou para todo trabalho na seara. Isso me faz lembrar de um pequeno trecho, de um verso anônimo que foi achado por um... E esse verso eu li e meu coração praticamente se emocionou muito. O verso diz assim: não permitas que eu volte. O cabo do meu arado está encharcado de lágrimas. As lâminas estão salpicando ferrugem. E mesmo assim, meu Deus, não deixes eu voltar atrás. Isso ilustra bem esse tópico da mudança de valores. O apelo de um que aprendeu aos pés do mestre, o apelo de quem foi ministrado, está sendo ministrado cada dia na sua vida, se envolver com a causa do rei. Vamos então ao quarto e último subtópico, que é a missão. Vamos lá, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O subtópico é pregar e ensinar. A missão, o subtópico pregar e ensinar. Foi dito que Jesus pregava e ensinava. E aqui, esse tópico, com certeza, lembrando que a palavra pregar é a tradução do verbo grego querisso, que possui o sentido de proclamar como um arauto. Os arautos eram responsáveis para proclamar a virtude de um reino na pessoa do seu rei. Então agora os discípulos são chamados para pregar, ensinar, como nós vimos aqui no capítulo 9 de Lucas, o reino de Deus, as vantagens, a essência do reino de Deus. Muito interessante isso aqui. O reino de Deus agora é o foco. E Jesus pregou e ensinou sobre o reino de Deus. E ele pregou e curava os doentes. Que no reino de Deus, uma das ênfases é a cura dos doentes. E aí encaixa aqui o segundo subtópico, que é exatamente libertar e curar. Jesus Cristo, antes da sua obra redentora, ele aplicava princípios redentores e princípios ativos da sua redenção. E uma desse princípio é o que o evangelista Mateus, principalmente, ele enfatiza, que Jesus curava e libertava todos aqueles que se achegavam a ele. Já era algo tão maravilhoso receber a ministração e o ensino do mestre. Imagine a sua cura. Ou seja, Jesus já era um redentor da doença, do pecado e de todo o mal que assolava as pessoas. Então, isso se aplica à igreja de hoje. Nós precisamos estar consciente da nossa missão de pregar e ensinar para a libertação e cura dos doentes. Jesus, ele vai dizer que o Espírito do Senhor me ungiu para libertar, pregar libertação, cura. E isso se cumpriu aqui, se cumpriu nos evangelhos, e isso foi repassado para a igreja. Nós ministramos sim o evangelho do reino, um reino sempiterno, que não tem fim, também com o que esse reino nos dá de vantagem, porque para muitos que não conhecem, não querem ser discípulos de Cristo, é desvantagem, mas para nós é glória eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, eu quero antes de terminar essa lição, fazer essa aplicação para que nós aprendamos nessa lição sobre a importância do ensino e a formação do caráter do cristão, que Jesus pregava, não havia tempo ruim, ele ministrava, ele ensinava
toda classe de pessoas. E ele era o exemplo daquilo que ele pregava. William MacDonald, em seu livro Verdadeiro Discipulado, ele diz algo interessante. Ele diz que às vezes o discipulado, aquele que está sendo discipulado, ele pode ser lento em tomar sua atitude, em transformação, mas ele pode ser rápido demais ou achar que é fácil demais ser um discípulo de Cristo. Mas ele diz que geralmente os discípulos são administradores, zelosos, homens de fé, homens de oração e homens batalhadores. William MacDonald, seu livro Verdadeiro Discipulado, da editora Mundo Cristão. Meus amados irmãos, quero terminar essa aplicação tendo Jesus como nosso mestre, com aquele que nos discipula e ministra em nossos corações a cada dia, aquele que deu o exemplo, e nós podemos continuar a obra que ele nos deu, porque a Bíblia vai dizer aqui em Lucas 9 que ele capacitou os 12 pelo Espírito, e ele deixou isso. O livro de Atos mostra que o Espírito Santo está conosco para fazermos a obra do Senhor Jesus, para ensinarmos e discipular. Ele disse: ide fazer discípulos em todas as nações. Essa é a principal meta da igreja do Senhor Jesus Cristo nos dias de hoje. Eu queria terminar aqui com um versículo, com um poema que eu achei de H.F. Litter, é uma tradução livre. Abra seu coração agora, você que é discípulo de Cristo. Olha o que ele diz: Cristo, a minha cruz eu tomo, vou seguir-te em meu viver. Este mundo eu abandono para te obedecer. Todo apego e ambição, tudo que quis alcançar, hoje entrego em tua mão, vou a ti servir e honrar. Que o mundo me abandone, nada hei de lamentar. Meu Senhor que me protege, nunca vai me abandonar. Ver teu rosto alegre, ó Cristo, é o desejo do meu ser. Mesmo em face do perigo, teu amor vai me suster. H.F. Litter é um poema de um discípulo apaixonado, um discípulo com coração fervoroso pelo Mestre e pela sua obra redentora. O apóstolo Tiago, no seu epístola, capítulo 3, versículo 1, ele vai dizer: não sejais muito de vós, mestre, porque receberemos mais duro juízo. Talvez essa sentença na Bíblia seja porque, para ser mestre, nós temos que ter como exemplo aquele que foi mestre por excelência, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fazendo assim, com certeza, receberemos nosso galardão. Que Deus os abençoe mais uma vez, e mais uma vez obrigado pela sua audiência. Estamos orando por você. Um abraço grande, um beijo no coração, a paz do Senhor, e até a próxima, se o Senhor assim permitir. Fique com Deus e boa aula. Amém.